aconteceu. O bem feito pra você hoje eu sou mais eu. Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar. Baby baba, baby baba, baba. Bom, pessoas, estamos aqui e hoje eu vou trazer vocês para esse passeio comigo. Enquanto isso, vou contar um belo testemunho que vai edificar a sua vida. Vem comigo. Vocês vão me acompanhar hoje nesse passeio maravilhoso, onde eu vou estar testificando um pouco de onde que o Senhor me tirou, porque isso é necessário. Sou uma pessoa que durante muitos anos da minha vida desejei ser outra pessoa. Desejei ter outra vida, outra família, desejei não ter nascido e não era grata nem feliz pelo que eu era. Hoje quem me vê assim, bem arrumada, quem me vê cheirosa, porque pra glória do Senhor é Ele o meu patrocinador, é Ele quem me calça, é Ele quem me alimenta, não imagina de onde eu vim. E eu sei que há outras vidas, outras meninas que passam pela mesma provação que eu passei. E é por isso que eu estou aqui me dispondo a contar esse testemunho para edificar a tua vida. Olha essa cidade linda. Você quando sai na rua consegue perceber a luz do sol, as nuvens no céu, as maravilhas de Deus? Tem processos da nossa vida que certamente não conseguimos perceber a beleza do Senhor. Estamos tão afundados em nossas tristezas. E esse fundo é necessário para que seja ministrada a cura e seja concretizada a obra do Senhor nas nossas vidas. E se hoje eu estou me aparecendo aqui para vocês e compartilhando isso, é porque por primeira vez em muitos anos eu consigo apreciar as belezas do Senhor. Foram vários processos para chegar até aqui. Hoje estou nessa terra prometida, onde o Senhor me trouxe para iniciar o processo de cumprimento de promessas, mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu desejei viver, nem sempre acreditei que fosse capaz de ser esposa, porque hoje eu sou esposa. Foram muitas mágoas, muitas dores que aconteceram na minha vida. E hoje eu olho para cada uma delas e enxergo a importância de ter passado por isso, porque é o que nos forja. Para mim não havia vida na vida, não existiam motivos para viver e eu era consciente de todas as promessas que o Senhor me prometeu desde a minha infância, porque na minha infância era uma menina batizada com o Espírito Santo, era uma menina que ministrava livramentos, que Deus realmente usava uma criança. E na minha adolescência várias coisas sucederam-me, das quais eu tive que me curar. E essas coisas geraram em mim um fruto que me dizia assim: por mais que o Senhor realize todas as promessas que Ele me fez, eu nunca vou ser feliz. Mas de onde é que eu vim e quais foram essas minhas bases familiares que na minha adolescência o inimigo tentou usar para me frustrar? Veja bem como ele é sujo. Satanás usa pessoas que nos antecederam, que passaram por lutas para nos criarem, para nos trazerem ao mundo e tentar nos frustrar através da vida dessas pessoas. Pois bem, meu pai é uma pessoa maravilhosa, pela qual eu sou apaixonadíssima, um excelente trabalhador, que infelizmente veio de uma família muito desestruturada. Abandono de pai, abandono de mãe, foram algumas das coisas que ele sofreu. Um pai carinhoso, amoroso, que se apaixonou por minha mãe ainda na adolescência, os dois. Minha mãe também veio de uma família muito batalhadora. Minha avó materna veio literalmente da roça mesmo, plantava para comer. E na adolescência eles se conheceram. Minha mãe vinha de uma família politicamente conhecida no Goiás. Pessoas que, graças a Deus, já ajudaram muitas outras pessoas, das quais eu tenho muito orgulho, porque são realmente homens valorosos. Mas dentro desse núcleo familiar político era cobrado dela um certo padrão de exigência, o qual ela não conseguiu ter no sentido de que ela realmente me teve ali na adolescência, né? O meu avô criou ela muito presa e assim que ela conheceu meu pai, se apaixonaram e ela com 17 anos me teve. Sou fruto de um relacionamento prematuro, de um relacionamento que não foi planejado e uma filha que pelos meus pais não foi planejado. Mas o nosso Deus que está nos céus, que é dono da vida, desejou então me entregar para eles. E ali nasci eu, em uma família muito amorosa. Fui um xodozinho durante muitos anos, que eu fui primeira filha, primeira neta, primeira bisneta e conheci meu tataravô materno. Pensa que coisa mais gostosa. Fui criada assim, bem nos braços mesmo. Minha mãe, dentro desse relacionamento que ela teve com meu pai, vieram a encerrar
esse relacionamento que eles tinham, e ela partiu pro exterior. Após alguns anos, eu fui com ela e sofri a dor da separação da minha família, que me trazia nos colos, e do meu querido papai. Agora estou eu ali no exterior, no país da Espanha, no qual eu me alfabetizei, no qual me abraçou. Eu tive grandes oportunidades de forjar o meu caráter, de forjar a minha pessoa. Com 4 anos de idade, uma criança muito adulta, muito consciente, sempre fui de tudo, passando por esse momento de separação e readaptação, porque Deus, ele tem as formas perfeitas de trabalhar dentro das nossas escolhas imperfeitas ou das nossas escolhas humanas mesmo. Então minha mãe veio a conhecer o Jorge, meu padrasto, que me criou da melhor forma que ele conseguiu. Um homem que era ateu, que graças à vida da minha mãe conheceu Jesus. Ele falava que não queria saber de Deus, que Deus não existia. De repente estava ali servindo ao Senhor. Tiveram uma filha, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos por aí. A Esther veio a nascer, uma bênção. E em 2018 o Senhor o recolheu e o levou à glória, pois ele ficou acometido por um câncer. Cresci com a saudade, sentimentos que crianças não conseguem digerir nem compreender. Por isso, eu ainda não sou mãe, mas o curso que o Senhor me preparou para aprender, para me forjar profissionalmente, que é psicologia, me faz ter um conhecimento juntamente com a experiência que eu tive. E os pais devem ter muito cuidado com as crianças, porque crianças são seres humanos que estão expostos ao mundo tal e como o mundo é. Então, por mais que não tenham a maturidade para compreender certas coisas, no futuro eles vão se ver de frente com essas circunstâncias. Não há como nós querermos abafar o que é. Em algum momento a gente vai ter que ter um encontro real, que a vida é dura e isso é para todo mundo. O que nasce no berço de ouro, o que é menos privilegiado, o que o Senhor escolheu, todos nós, em algum momento, vamos ter esse encontro de dureza com a vida. E é aí na minha adolescência, quando eu começo a perceber essa minha realidade. No exterior nós passamos muitas provas, porque somos missionários em terras estranhas. E hoje eu tô aqui, mas o dia que o Senhor falar, vai minha filha, eu falo como a minha mãe me ensinou. Senta, eu não olho nem para trás para ver se tem cadeira. Realmente é o Senhor que nos direciona. E ali fomos realmente forjados em várias esferas, porque estávamos longe da nossa família. A minha mãe trabalhava limpando, então a nossa situação financeira também foi bem difícil. O Senhor sempre levantou pessoas para nos amparar. Não vou entrar em detalhes, porque eu quero que esse seja um conteúdo breve. Em outro momento posso estar aí explicando um pouco do que a Espanha nos trouxe como conhecimento, mas o que eu posso dizer sim é que na minha adolescência eu começo a recobrar, a ter consciência de onde que eu vim, de como que eu fui forjada, e o inimigo lançou várias setas para destruir o meu ministério. E ali fui entrando eu na minha adolescência, carecendo totalmente de algo que minha mãe também não teve, porque se ela não recebeu certa instrução na adolescência dela, se ela não teve ali, antigamente as pessoas, os mais velhos eram bem fechados, igual meu avô, tinham vários assuntos que eram tabus, como que ela ia passar algo pra mim que ela não recebeu, não é mesmo? E ali eu fui entrando, fui virando mulher, fui crescendo e tudo mais, e fui cada vez mais me desencontrando da única pessoa que eu tinha na minha vida ali no exterior, que era minha mãe. E o Senhor já preparou ali naquele início de adolescência a primeira, não sei se foi a primeira, mas eu diria assim, a primeira prova mais consciente em nível de maturidade para eu passar. Porque eu tinha muitas perguntas, muitas questões que eu queria resolver sobre a minha vida, das quais minha mãe não tinha nem resposta e nem tempo, porque ela trabalhava muito pra caramba, né? Porque tinha que trazer o pão pra minha mesa. E ali eu fui cada vez mais me desencontrando da minha mãe, me afundando num poço onde eu estava totalmente sozinha. Até então eu estava na igreja, louvava, cantava juntamente com a banda, com o grupo de louvor. Mas um certo dia de domingo eu estava muito cansada e eu falei assim, mãe, não quero. Aí já veio a rebeldia, não quero ir para a igreja hoje. E minha mãe não soube lidar com aquilo, porque minha mãe tinha muito medo de me perder, ela me protegia muito. Então eu dizer assim que eu ia desobedecê-la era o último. Às vezes não era nem uma coisa muito grave, porque
simplesmente não queria ir um dia ao culto. Mas pra ela era algo muito grave, tipo, se eu fizesse aquilo, o que mais eu poderia fazer? E ali se iniciou uma catástrofe, gente, porque eu não quis ir pra igreja e ela trouxe os pastores e eles já viam que eu não estava bem, porque eu já tinha iniciado um processo de depressão e queriam que eu falasse, eu não sabia falar e aquele dia eu me afastei dos caminhos do Senhor. É por isso que é importante que os líderes religiosos, eu não culpo ninguém, gente, porque se hoje eu tô vivendo o cumprimento da promessa é porque tudo aconteceu como tinha que acontecer. Para mim aprender, para eles aprenderem. Mas os líderes religiosos precisam ter muita cautela quando se trata de criança, de adolescente, porque adolescentes não têm maturidade, gente, para explicar o que se passa com eles. É um turbilhão, assim, a gente ignora muito essa fase da vida, quando na realidade essa fase da vida é uma fase que vai decidir a tua fase adulta, não é mesmo? E aí, depois que eu me afastei, você imagina, né? Tudo foi de mal a pior, porque eu tenho um tipo de ser bem extrovertido, com o passar do tempo tenho me tornado mais retraída, assim. Mas eu era muito de querer viver a vida, de conversar com todo mundo, me relacionava. Muito Maria vai com as outras, queria conhecer as pessoas. E eu me contando como que o mundo funcionava, e eu ia indo. De repente eu queria fazer piercing, já queria tatuagem, porque no exterior isso é muito comum. Adolescentes fumarem, bem novinhos mesmo, sabe, se tatuarem, essas coisas. E eu queria um mundão. E eu queria o mundão, e o mundão, pois, queria eu, né? Porque, ao fim de contas, menino, ele tá aí pra isso mesmo, é pra roubar, matar e destruir, lascar com tudo. Vamos falar o A bem claro. E foi o que aconteceu. Em seguida, fui me relacionando com pessoas de famílias mais desestruturadas que a minha. E o babado foi acontecendo. De repente, eu já fui fugindo da minha casa. Não queria mais ficar em casa. Não me sentia compreendida. E minha mãe ligava pra polícia. E ficava louca porque eu fugia de madrugada. E assim, eu me achava dona do meu nariz. Bem rebelde mesmo, gente. Quem me vê hoje, a lady que eu sou, não acredita pelo que eu passei. Onde que eu me enfiei. Nessas idas e vindas, eu fugia, ela ligava pra polícia, eu voltava pra casa. Fugia, ela ligava pra polícia. Menino do céu, mas que tribulação que eu não fiz a minha mãe passar. E que tribulação que eu passei também. Até que um dia, eu lembro que foi assim uma briga bem feia que a gente teve mesmo, porque ela, mas a pastora dela, maravilhosa, nossa pastora, muito amiga, me educou em várias esferas, mas elas estavam realmente desesperadas, sem saber o que fazia comigo, e eu sou dura na queda. Falaram assim, então tá, manda ela pra rua, se ela quer ficar na rua, que ela vai embora. Só que, gente, eu tinha muita coragem, se fosse pra mim ter que ir pra rua, eu ia ir pra rua e eu ia me virar. E olha o perigo, quantos prostíbulos estão aí doidos pra arrumar a menininha nova e botar ela numa vida triste dessa, hein? Foram várias vezes que ela ligou pra polícia. Nisso, meus irmãos, eu já tava bebendo. E tipo, eu não bebia cerveja, porque aqui no Brasil é cerveja, né, que é muito calor. Lá realmente é gin, é vodka, é tudo que não presta. E drogas pesadas, graças a Deus, eu sempre temi muito me envolver. Mas ali eu já fumava um baseado, já dava o uso de certas drogas. A mais pesada assim que eu vi experimentar foi aquele êxtase, né, que bota na bebida, que você fica assim doidão. E até balada pra menores tinha, e não podia entrar com bebida, mas a gente ia lá e comprava. A perdição mesmo, Sodoma e Gomorra. Roubava da minha mãe, gente. Minha mãe era suando, trabalhando. Pois ela ia lá, eu pegava, acho que eu já peguei até dinheiro de dízimo. Olha que terrível, gente. O dinheiro que eu via lá, eu queria pra me comprar cigarro, pra eu sair pra festa, pra eu poder comprar uma garrafa de lá, o euro é mais em conta, sabe? O custo é diferente, a moeda. Então, assim, uma garrafa que aqui no Brasil custa R$100, lá é 17 euros. Então, era muito fácil. Pulava, não ia pra escola, fazia lá, chama piarda. Aqui eu não sei como é que chama quando você pula aula. E era pra praia, a gente morava perto da praia, papai levava o biquíni dentro, e bebia, e comecei a me relacionar, e aí comecei a conhecer, comecei a namorar também. Então assim, foi terrível. Até que um dia, de tanto ela ligar pra polícia, de tantas brigas e discussões, eu realmente fui levada presa mesmo. Ali eu passei uma noite na delegacia. Eu não dormi junto com os demais presos, gente, que horror! Mas eu fiquei numa salinha à parte, eu toda fedida, suja, triste. Tinha até um DJ de um barzinho que tinha lá na praia, que ele era DJ de noite, policial de dia. E eu achei muito engraçado, porque quando ele me viu lá, ele... O que você tá fazendo aqui? Então assim, olha pra você ver, um policial, e não tinha noção que aquilo era uma de menor, que tal. E ele não temia em
se envolver com a gente, fumar junto com a gente. Muito triste. E depois daquela noite, aconteceu algo que eu nunca imaginei que viria me acontecer. Eu comecei a sentir na carne o peso da lei, porque lá o couro come. E após esse dia, amanheceu e eu fui levada a um juizado de menores, onde eu fui julgada como a menor infratora que havia. Eles colocaram lá como se eu agredisse a minha mãe. Aqui no Brasil não tem disso, né? Porque que age de hipocopia. Mas lá na Espanha tem até um programa de televisão que chama Hermano Mayor, que significa irmão mais velho, que é um homem que vai a casas onde adolescentes são muito rebeldes e até bate nos pais. Então, eu fui julgada como isso. Momentos de agonia, vivido na pele. Gente, como eu tava mal, como eu tava só, minha mãe não tava ali, eu tava só com 2 policiais me custodiando, né? Até dar o horário da juíza me chamar. E eu lembro que eu me ajoelhei ali. E eu acho que aquele dia eu até preguei pra eles. Porque no que eu me ajoelhei, que eu orei no meio de todo mundo lá, eles naquele palácio de juízes e tal, eu lembro que eles olhavam assim pra mim, e eles olhavam um pro outro, e os dois olhavam pra mim, e eles faziam gestos assim, tipo, o que ela tá fazendo? Que é isso? Que é isso que ela tá fazendo, sabe? E eu com 14 anos de idade. E um momento de agonia maior chegou, entrei pra sala da juíza, e ela me julgou e ela me condenou a 15 meses de internato mesmo. Gente, aquilo era uma cadeia para menores. Ali você não saía, as portas de noite se trancavam, as camas eram parafusadas no chão, tinham vários guardas para você ir pro pátio. Por exemplo, você tava na residência, né? E você saía ali para ir para um parque que tinha dentro daquele centro de menores infratores. No que você saía, que você ia entrar, eles te registravam tudo. Era bem sério mesmo. Se você desse piti, eles te reduziam, eles botavam a tua mão, porque tinha lá gente da pesada. Jovens que mataram, chegou até, eu fiquei sabendo, antes de eu entrar lá, que teve um jovem que veio a se suicidar lá dentro. Então foi muito pesado. Coisas sobrenaturais aconteciam lá de noite, as cortinas se levantavam assim, ficavam em pé sozinhas. Então assim, foi bem agoniante mesmo. Lá aconteciam coisas sobrenaturais. Gente, o mundo espiritual existe, real, era fantasmabólico. E 15 meses se passaram, eu pensei que eu ia já ir pra minha casa. Nisso, você ia se comportando bem, eles iam dando saída. Eu pensava que eu já ia voltar pra minha casa após esses 15 meses, e eles me levaram a um outro tipo de centro, que era semi-aberto, onde eu fiquei mais 6 meses, e é onde o meu pai, o Jorge, né, que me criou, meu padrasto, veio a falecer. E agora me contem vocês, o que é que Deus tem que fazer para pegar uma pessoa dessa, uma menina dessa, que já havia experimentado sexo, já havia experimentado drogas, já havia experimentado o mundo da prostituição, porque é uma prostituição você fazer sexo ilícito, e havia sido presa e estava só. O que Deus tem que fazer na vida de uma pessoa para tirar ela daquele mundo e transformar ela nisso daqui, cheia de honra, que a minha honra vem dos céus, cheia de glória e de alegria.